Prepare o ouvido, meu amigo, e firme o corpo na cadeira, porque o que eu vou lhe contar agora não é conversa de beira de estrada para passar o tempo. É história de quando o sol do Cariri pareceu perder o brilho e o céu, em vez de chuva, mandou uma sombra que pesava mais que chumbo. Mas antes da gente entrar nesse rastro, escute o que vou lhe dizer. Se você gosta de ouvir a verdade nua e crua, se tem o sangue forte para aguentar o repique da peixeira e o mistério da fé, já deixe o seu gostei aí embaixo. É o seu like que serve de munição para eu continuar essa caminhada por aqui. E se você ainda não faz parte do nosso bando, se inscreva no canal. Não deixe a história esfriar, porque o que vem pela frente vai testar o juízo de muito valente. O ano era de um calor que parecia castigo de Deus. Em Juazeiro do Norte, o ar estava tão seco que as palavras saíam da boca já virando poeira. Mas não era a sede o maior medo daquele povo. Uma peste traiçoeira, batizada pelas beatas de febre negra, tinha descido sobre a cidade santa como um manto de carniça. Quem pegava a tal febre não tinha tempo nem de se despedir do santo de devoção. Começava com um tremor de frio no meio do mormaço, seguido de manchas escuras que subiam pelas pernas, e em 3 dias o cabra estava esticado, com os olhos vidrados, pronto para o serviço do coveiro. As ruas de Juazeiro, que antes fervilhavam de romeiros pagando promessa, agora estavam silenciosas. O único som que se ouvia era o ranger das rodas das carroças que passavam recolhendo os corpos ao cair da tarde. O cheiro de incenso das igrejas tinha sido engolido pelo cheiro azedo de vinagre e ervas queimadas que as famílias usavam para tentar espantar a morte das janelas. Foi no meio desse desespero que apareceu o Dr. Arlindo Viana. Ele chegou numa caminhonete imponente, levantando uma nuvem de poeira que fez o povo tossir. Vinha da capital, diziam, com o peito estufado e um terno de linho que brilhava de tão limpo, um contraste ofensivo com a pele encarquilhada do sertanejo. Mas o que chamava a atenção não era o homem, mas o que ele trazia na caçamba. Caixas e mais caixas de madeira trancadas a cadeado, contendo o que ele chamava de elixir da salvação. Arlindo não era homem de caridade. Ele montou sua tenda na praça principal, bem de frente para a matriz, e ali ergueu o seu balcão de negócios. Enquanto o padre Cícero rezava pelos enfermos e distribuía o pouco que tinha, o doutor Arlindo vendia a esperança a preço de ouro. Uma dose daquele soro custava o que um pai de família levava 1 ano para juntar. A ciência custa caro, meu povo, gritava ele, com uma voz de seda que escondia o veneno. Deus cuida da alma, mas para o corpo não apodrecer na terra. Só o meu remédio resolve. Quem tem ouro vive, quem não tem... Bem, o cemitério é terra de ninguém. O cabra que chegava ali com as mãos vazias era escorraçado pelos jagunços que o médico trazia consigo. Homens de má cara, armados com carabinas novas, que olhavam para o povo como se estivessem vigiando gado doente. Vi mãe vendendo a única vaca de leite para salvar o filho. Vi homem entregando a escritura do roçado por um frasco pequeno que mal dava para uma noite. Arlindo Viana não era um médico, era um mercador de defuntos que estava loteando o céu em troca das posses dos pobres. O padre Cícero, do alto da sua varanda na casa do horto, via o movimento. Ele sentia cada grito de dor como se fosse um espinho na sua própria carne. O Padim tentou a política. Mandou chamar o delegado, mandou carta para o governo, mas a resposta era sempre a mesma. O doutor Arlindo tem licença, é homem da ciência, está ajudando o Estado. A verdade é que o médico repartia o lucro da morte com quem mandava, e contra o dinheiro, a oração parecia, pela primeira vez, bater no teto e voltar. Mas o que o doutor Arlindo não sabia, na sua arrogância de homem letrado, é que no sertão existe uma justiça que não se escreve em papel. Existe uma justiça que se afia na pedra e se carrega no bornal.
E enquanto ele contava as moedas suadas do povo, lá na Serra do Araripe, o vento trazia um cheiro que não era de doença, mas de couro curtido e pólvora. Dizem que o destino é como um riacho que dá voltas até se encontrar. E naquela semana, a febre negra cometeu o erro de entrar no acampamento do rei do cangaço. Lampião, o homem que não temia volante nem exército, viu seu bando murchar. Maria Bonita, a rainha do cangaço, a flor do sertão, estava deitada num catre de vara, tremendo de frio, sob o sol de meio-dia, com o rosto pálido e a respiração curta. O ódio de Virgulino subiu à cabeça como cachaça forte. Ele sabia do médico, ele sabia do preço, e ele sabia que o padre Cícero estava de mãos atadas. A balança do sertão estava desequilibrada. E quando isso acontece, o diabo costuma pedir licença ao santo para fazer o que é preciso. Arlindo Viana achava que era o dono da vida. Ele só esqueceu que no Ceará de 1926, ninguém é dono de nada quando a sombra de um chapéu de couro desponta no horizonte. A noite estava chegando e com ela um encontro que mudaria o rumo daquela peste. Dentro da residência do padre Cícero, o ar parecia ter parado de circular. O relógio de parede batia as horas com um som seco, como se estivesse martelando pregos num caixão. O padim não dormia. Fazia 3 dias que ele mal tocava na comida, sobrevivendo apenas de goles de água e da fé que parecia ser a única coisa a sustentar aquele corpo franzino e já gasto pelo tempo. Ele estava sentado em sua cadeira de vime, na penumbra do escritório. Na mesa, uma única vela lutava contra a escuridão, projetando a sombra do padre na parede. Uma silhueta que parecia maior e mais curvada do que o homem de fato era. Diante dele, pilhas de cartas, pedidos de socorro de vilas distantes, súplicas de mães que tinham perdido 3, 4 filhos para a febre negra e relatórios do cemitério que diziam que o chão já não dava conta de tanto corpo. O padre Cícero fechou os olhos e apertou o terço de madeira entre os dedos. Ele era um homem de influência, um homem que falava com presidentes e governadores, mas ali, diante daquela peste invisível e da ganância de Arlindo Viana, ele se sentia como um pastor vendo o lobo entrar no curral enquanto ele estava amarrado. "Meu Senhor e meu Deus", sussurrou ele, a voz saindo como um chiado de brasa apagando. "Será que o pecado desse povo é tão grande que a tua misericórdia secou como o riacho no agosto? Ou será que o Senhor está me testando para ver até onde vai a minha paciência com a maldade dos homens?" A grande dor do padre não era apenas a doença, era saber que o remédio existia, mas estava sendo usado como chicote. Ele tinha recebido o doutor Arlindo dias antes. O médico entrou na casa paroquial sem tirar o chapéu, exalando um perfume caro que agredia o olfato de quem estava acostumado com cheiro de suor e terra. Arlindo falou de progresso, de investimento e de como o Estado precisava recuperar o capital gasto na saúde. O padre, com aquela calma que gelava o sangue dos arrogantes, respondeu: "Doutor, o senhor fala em capital, mas eu só vejo caixões. O senhor fala em ciência, mas o que eu escuto é o choro das viúvas. O remédio que o senhor traz não pertence ao senhor, pertence à vida, e a vida é de Deus." Arlindo deu uma risada curta, uma risada que não chegou aos olhos. "Padre, o senhor cuida das almas, que é coisa que não se vê. Deixe que dos corpos e dos bolsos cuido eu. Se o povo quer viver, que pague o preço. O mundo mudou e o senhor está ficando para trás com suas ladainhas." Aquele insulto ainda ecoava na mente de Cícero. Ele sabia que a lei oficial estava com o médico. O governador, devedor de favores políticos à família de Arlindo, não moveria uma palha. A polícia, comprada com as propinas do soro, fechava os olhos. O padre estava isolado na sua própria cidade. As beatas que vigiavam o sono do santo diziam que naquela noite ouviram o padre conversar sozinho. Mas não era com Deus.
Ele falava com a memória. Ele se lembrava de 1914, da sedição de Juazeiro, de quando o povo pegou em armas para defender a cidade. Ele sabia que, às vezes, a paz só volta depois que a tempestade limpa o terreno. Foi quando um estalo no assoalho de madeira o fez abrir os olhos. Não era o vento. Havia um vulto na janela, um homem que não tinha pedido licença para entrar na propriedade do horto, mas que se movia com a naturalidade de quem é dono da noite. Era um mensageiro, um rapaz novo, com as roupas rasgadas pelos espinhos da jurema e o rosto sujo de fuligem. Ele não disse o nome, nem precisava. O cheiro de couro curtido e a medalha de bronze no chapéu denunciavam de onde ele vinha. O rapaz se ajoelhou aos pés do padre e entregou um pedaço de couro dobrado. Dentro não havia palavras escritas. Havia apenas um anel de ouro com uma pedra de ametista e um pequeno ramo de arruda murcho e manchado de sangue. O padre Cícero segurou o anel. Ele reconheceu a joia. Tinha pertencido a uma das famílias que o coronel Epaminondas destruiu no passado e que agora estava nas mãos de Virgulino. O ramo de arruda era o sinal da doença. Lampião estava enviando um aviso. O cangaço estava ferido, e quando a fera está encurralada pela morte, ela morde qualquer coisa que estiver na frente. Cícero levantou-se com dificuldade. Seus joelhos estalaram, mas seu olhar recuperou o brilho de quem tomou uma decisão. Ele entendeu que a oração daquela noite não seria feita de joelhos na capela, mas sim no alto da serra. Diga ao seu capitão, Rodu, falou o padre para o mensageiro, que eu vou subir a serra amanhã. Mas diga a ele que eu não vou levar o Santíssimo. Vou levar apenas a sede de justiça. E que ele prepare a fonte, porque a água daquela gruta vai ter que lavar muito pecado antes do sol nascer. O rapaz sumiu nas sombras como se nunca tivesse existido. O padre Cícero caminhou até o oratório, pegou um cajado de madeira de lei e uma pequena lanterna de querosene. Ele sabia que o que estava prestes a fazer seria visto como um escândalo por muitos. O santo do Juazeiro indo ao encontro do rei do cangaço. O representante de Cristo apertando a mão do representante de Satanás. Mas Cícero, no fundo de sua alma sertaneja, sabia que para expulsar um demônio que veste linho e cobra pela vida, às vezes é preciso chamar o demônio que veste couro e não teme a morte. O silêncio da casa do horto foi finalmente quebrado pelo som dos passos do padre saindo para a rua deserta. O destino de Juazeiro agora dependia de um pacto que seria selado com o gosto amargo da febre e o cheiro metálico do fuzil Mauser. A serra do Araripe, naquela noite, parecia um bicho gigante adormecido, cujas costas de pedra escondiam segredos que a cidade nem sonhava. Lá em cima, o ar era diferente. Não tinha o cheiro de mofo das casas de Juazeiro, mas tinha o bafo da onça e o perfume acre da caatinga brava. No entanto, naquele acampamento escondido entre as furnas de pedra, o clima não era de vitória nem de bravata. O bando de Lampião, os senhores do destino alheio, estavam de joelhos. Mas não era para homem nenhum, era para a febre negra. Debaixo de uma latada de galhos secos, o rei do cangaço observava seus homens. Cabras que enfrentavam a volante de peito aberto, que riam do perigo, agora estavam estirados no chão, gemendo baixo, com a pele queimando numa temperatura que parecia querer derreter o osso. Lampião, com seus óculos redondos brilhando à luz de uma pequena fogueira escondida, tinha o rosto fechado numa máscara de ódio. Ele via Corisco, o diabo louro, com o olhar perdido, delirando sobre batalhas que já tinham passado. Mas o que mais doía no coração de pedra de Virgulino era o que estava atrás dele, dentro de uma pequena gruta forrada com peles de bode. Maria Bonita, a mulher que era sua força e seu prumo, não abria o olho fazia horas. O suor frio escorria pelo rosto dela, e os lábios, antes vermelhos como a fruta do mandacaru, agora estavam roxos, secos, rachados pela febre que não dava trégua.
Lampião deu um murro numa pedra, fazendo a mão sangrar. Ele não se importou. A dor da carne era nada perto da raiva de se sentir impotente. Ele tinha ouro, tinha prata, tinha caixas de munição roubadas do exército, mas nada daquilo comprava um sopro de vida para Maria. "Capitão!" sussurrou Zé Baiano, que ainda se aguentava em pé encostado num rifle. O espião voltou de Juazeiro. Diz que o tal doutor Arlindo cercou a Gruta do Morcego. Tem 10 jagunços lá, tudo armado com Winchester. Ele diz que a água tá podre, mas a gente sabe que é mentira. Ele quer é que o povo morra de sede para comprar o xarope dele. Lampião não respondeu de imediato. Ele limpou o sangue da mão na calça de couro. Seus olhos varreram o horizonte na direção da Cidade Santa. O doutor Arlindo acha que a água daquela serra tem dono. A voz de Lampião saiu baixa, como o rosnado de um cão acuado. Ele acha que pode cercar o que Deus deu de graça para lavar o pecado da terra. Ele esqueceu que para cada cerca que um rico levanta, eu tenho uma torquês e uma bala de ponta oca. "Vamos descer e sangrar todo mundo, capitão?" perguntou Zé Baiano, já tateando o cabo do punhal. "Não", Lampião cortou. "Se a gente entrar atirando, aquele miserável explode a entrada da gruta ou joga veneno na fonte. Ele é bicho instruído, sabe que se ele não tiver a água, ele não tem o poder. A gente precisa de outra coisa. A gente precisa de um milagre, ou de um cúmplice que o mundo não espere." Foi nesse momento que o vigia no alto do rochedo deu o sinal. Um pio de coruja repetido 3 vezes. O bando se pôs em alerta. Armas foram engatilhadas num som metálico que ecoou pelas pedras. Mas Lampião fez um sinal para baixarem os canos. Ele sentiu o cheiro. Não era cheiro de volante, não era cheiro de traição. Era cheiro de incenso antigo e de fumo de rolo. Pela trilha estreita, subindo no lombo de uma mula cansada, apareceu a figura pequena do padre Cícero. Ele vinha sozinho, sem guarda, sem jagunço, sem medo. O chapéu de palha estava enterrado na cabeça e o cajado batia no chão com uma firmeza que não condizia com a idade do velho. Os cangaceiros abriram caminho como se estivessem vendo um fantasma. Muitos tiraram o chapéu e baixaram a cabeça. Lampião se adiantou. O rei do cangaço, diante do santo do Juazeiro, não era o monstro que o governo pintava. Era um afilhado esperando a bênção do padrinho. "A bênção, meu padim", disse Lampião, ajoelhando-se e beijando a mão de Cícero. "Deus te abençoe, Virgulino." A voz do padre era calma, mas trazia uma autoridade que fazia o vento parecer parar de soprar. "Levante-se. Não temos tempo para genuflexões. Eu vi o que a febre está fazendo lá embaixo e vim ver o que ela está fazendo aqui em cima." Cícero caminhou até a gruta onde Maria Bonita estava. Ele colocou a mão na testa da mulher e rezou baixo em latim por alguns segundos. Depois olhou para Lampião. "A ciência do homem de terno branco é uma faca no pescoço do povo, Virgulino." Arlindo Viana transformou a cura em mercadoria. Ele cercou a Gruta do Morcego porque sabe que aquela água é a única coisa que pode vencer essa febre antes que ela acabe com Juazeiro e com o seu bando. Lampião ajeitou os óculos, o brilho de fúria voltando aos olhos. "Pois eu vou descer agora, padim. Vou deixar o corpo de cada jagunço dele pendurado no arame farpado daquela cerca." "E vai resolver o quê?" rebateu o padre, fixando os olhos azuis nos de Lampião. "Você mata os homens, o médico foge com o soro e destrói a fonte. Você vira o vilão da história mais uma vez e o povo continua morrendo. O mal não se corta só com o aço, Virgulino. O mal se engana com a inteligência e se destrói com a verdade." O padre Cícero sentou-se num tronco caído. A luz da fogueira iluminava metade do seu rosto, deixando a outra metade na sombra. O santo e o estrategista habitando o mesmo corpo. "Escute bem", continuou o padre. "Arlindo Viana me convidou para uma última conversa na boca daquela gruta ao amanhecer. Ele quer que eu convença o povo a entregar as últimas posses em troca do remédio.
Ele quer a minha bênção para o seu roubo. Eu vou lá, vou estar sozinho e desarmado. Ele vai estar rindo, achando que venceu o velho do horto. Lampião inclinou a cabeça, ouvindo com a atenção de quem planeja uma emboscada. Enquanto eu estiver conversando com ele, enquanto eu estiver mantendo os olhos dele e dos jagunços presos na minha batina. O padre fez uma pausa e olhou para os cangaceiros. Seus homens vão ser as sombras que a serra cria. Eu não quero tiro, Virgulino. Eu não quero massacre. Eu quero que quando o sol bater no topo da gruta, o Dr. Arlindo perceba que o poder dele sumiu, sem ele ouvir um único disparo. Você consegue fazer seus cabras agirem como fantasmas? Ou o cangaço só sabe fazer barulho? Um sorriso de dentes de ouro despontou no rosto de Lampião. Ele entendeu o plano. Era o pacto das sombras. O santo distrairia o demônio para que o diabo pudesse desarmar o inferno. Padim, disse Lampião, pegando o seu fuzil Mauser e beijando o cano. Amanhã o senhor vai ver que o bando de Lampião sabe caminhar sobre as folhas secas sem fazer o barulho de um grilo. Se o senhor garante a conversa, eu garanto o silêncio. Naquela noite, na Serra do Araripe, o santo e o diabo não dormiram. Eles dividiram um caneco de café amargo e planejaram a queda do mercador de defuntos. O destino de milhares de vidas estava pendurado num fio de estratégia e na coragem de um velho de batina que decidiu, por uma noite, que a justiça divina precisava de um empurrão da justiça dos homens. O padre Cícero e Lampião estavam sentados um de frente para o outro, separados apenas pelas cinzas quentes. Ao redor deles, o bando de cangaceiros se mantinha a uma distância de respeito. Homens que não temiam a morte, como Corisco e Volta Seca, observavam de longe, falando em sussurros. Ver o Padim ali, no meio da caatinga braba, era como ver um pedaço do céu caído num chão de espinhos. Lampião pegou uma caneca de Flandres amassada, encheu com um café preto e forte e ofereceu ao padre. Cícero aceitou. As mãos do santo, finas e pálidas, tocaram as mãos do cangaceiro, calejadas e sujas de pólvora. Foi o primeiro contato. O frio da prata dos anéis de Virgulino encontrou o calor da pele cansada do velho. "Tó padrinho", começou Lampião, a voz saindo baixa como o vento que assobiava nas fendas das rochas. "O senhor sabe que se eu descer com o bando e o plano falhar, o governo vai dizer que o senhor se aliou ao crime. Vão querer tirar sua batina, vão querer apagar seu nome da história." O padre Cícero deu um gole lento no café. Ele olhou para o horizonte, onde a silhueta da estátua que o povo começava a sonhar em erguer para ele ainda não existia, mas ele já sentia o peso daquela responsabilidade. "Virgulino, a minha batina é feita de pano, mas a minha fé é feita de povo. Se para salvar a vida de uma criança que murcha de febre eu precisar caminhar com o cão, eu caminharei. Deus conhece o coração do pastor, e o pastor não abandona a ovelha só porque o lobo é quem conhece o caminho do pasto." Cícero colocou a caneca no chão e inclinou-se para a frente. O brilho da brasa refletia nos seus olhos azuis, que pareciam ter a profundidade de um poço sem fundo. O Dr. Arlindo Viana não é um homem comum. Ele tem a soberba de quem estudou na Europa e a maldade de quem não acredita em nada além do dinheiro. Ele acha que o sertanejo é um bicho que se doma pela dor. Ele cercou a Gruta do Morcego com jagunços que ele chama de segurança sanitária. Mas o que ele fez foi sequestrar a providência divina. Lampião ajeitou o rifle no colo, passando o dedo no gatilho com uma intimidade que dava arrepios. "O senhor disse que ele quer a sua bênção amanhã, na boca da gruta, ao sol nascer, porque ele precisa de um velho para vender o veneno dele. Porque ele sabe que o povo de Juazeiro só faz o que eu digo", explicou o padre. "Se eu disser que o soro dele é abençoado, o povo entrega até a alma. Se eu disser que ele é um enviado de Deus, ele vira rei. Ele quer usar a minha voz para legitimar o roubo dele.
Ele me ofereceu uma porcentagem do lucro, Virgulino. Imagine, ele achou que podia comprar o padre Cícero com o dinheiro do sangue dos meus romeiros. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo estalo de uma brasa. Lampião sentiu um respeito que raramente sentia por alguém que não carregava uma arma. Ele via no padre um general de uma guerra diferente. Então o plano é esse, resumiu Lampião, desenhando na terra com a ponta de um punhal. O senhor chega pela frente de cara limpa, como quem vai se render ao acordo. O médico vai estar com a guarda alta, mas o ego vai estar maior que a guarda. Ele vai querer que o senhor se humilhe diante dos jagunços. Exatamente, assentiu Cícero. Enquanto ele se deleita com a minha presença, enquanto ele faz o seu discurso de doutor, seus homens precisam descer pelas costas da serra. Eles têm que vir por cima da gruta, rapelando pelas cordas de couro, silenciosos como as corujas que vimos agora há pouco. Quando eu tirar o meu chapéu e o colocar sobre o peito, esse será o sinal, não para atirar, mas para mostrar que o cerco mudou de lado. Lampião olhou para os seus cabras. Ele escolheu os melhores para o serviço de silêncio. Corisco, pela agilidade. Moderno, pela frieza. E Zé Baiano, que conhecia cada pedra daquela serra como a palma da mão. E o médico Padim? O que a gente faz com ele quando a água estiver livre?